Olá meus amores, tudo bem com vocês? Caso você seja novo no canal e ainda não me conheça, me chamo Lígia Teixeira, sou especialista em planejamento. E hoje a gente vai fazer aqui resenha desse livro, A Coragem de Ser Imperfeitos. Então eu já tô aqui com a minha xícara de chá, fica comigo até o final e bora simplificar. Aqui no canal a gente fala sobre organização, minimalismo, qualidade de vida e trazemos também resenhas sobre livros, sobre os livros que possam ajudar a inspirar você. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e aproveitar todo o conteúdo em primeira mão. Vamos falar então como foi que eu cheguei nesse livro. Foi através de um vídeo do Joel J, que ele citava um TED da Brené sobre vulnerabilidade. E assisti esse TED e adorei, né? É um TED realmente muito cativante, então eu vou deixar até o link aqui caso vocês queiram assistir também, vale a pena. Depois que eu assisti o TED, eu fui atrás do livro sobre vulnerabilidade, que é esse livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Já vou fazer um paralelo aqui, se você já me segue no canal, se você já assistiu falando sobre o Enneagrama, inclusive a gente tem uma série de lives aqui sobre esse tema. Vocês sabem que eu sou tipo 1, né? Então eu desenvolvi um tipo de personalidade que é uma personalidade que ela busca a perfeição, ela busca fazer as coisas corretas. Então essas são as coisas que motivam a minha personalidade. Então, obviamente, a coragem de ser imperfeito conflita bastante com a minha personalidade, mas em compensação vai muito alinhado com a minha essência. Não foi através do livro dela que eu percebi isso, mas sim depois que eu fiz o Enneagrama eu percebi que essa busca pela perfeição, pelas coisas corretas, ela na verdade é uma forma, uma máscara, uma ilusão. Essa perfeição que a gente busca tanto, ela não existe. Quando a gente começa a assumir e entra dentro da proposta da Brené as nossas vulnerabilidades, né? Quando a gente se torna uma pessoa vulnerável, a gente tem muito mais possibilidade de crescimento e de aprendizado. E ela fala sobre o que ela chama da nossa cultura da escassez, ou seja, aquela em que nós não somos bons o bastante. Nós somos o tempo inteiro bombardeados por coisas externas e por nós mesmos, nos dizendo que nós não somos bons o bastante. Nós não somos magros o suficiente, nós não somos bem-sucedidos o suficiente, nós não somos inteligentes o suficiente e tantas outras coisas que a gente também não é bom o suficiente. Nós devemos sempre estar buscando atingir esse nível de excelência, de perfeição. Ela fala sobre os mitos em relação à vulnerabilidade. O primeiro mito é associar a vulnerabilidade com fraqueza, então a gente aprende que o fato de você estar sendo vulnerável, você está sendo uma pessoa fraca. O segundo é que vulnerabilidade não é comigo, então qualquer pessoa pode ser vulnerável, menos eu, que então não faz sentido discutir e eu sentir a vulnerabilidade. Outro mito é a exposição da sua vida. Quando você está sendo vulnerável é como se você estivesse abrindo as portas para expor todas as áreas da tua vida. E o mito da autossuficiência, então se nós sabemos tudo, mesmo não sendo boa o bastante, se eu tiver que melhorar, mas eu sou autossuficiente, então se eu disser que eu não sei alguma coisa, se eu disser que eu não consigo, né, que eu preciso de ajuda, isso me coloca em uma situação desconfortável e desfavorável. E vulnerabilidade também não é isso. E aí Brené ela dedica algumas páginas para falar quanto se confunde vulnerabilidade com vergonha. E não é vergonha nenhuma ser vulnerável, né? Você demonstrar vulnerabilidade. Muito pelo contrário, quando você assume isso é como se você fosse um ser humano que não erra. E quando ela fala que ao invés da vergonha a gente talvez pudesse refletir sobre a culpa, né? Então assim, eu percebo que eu errei, eu percebo que eu não sei, né? Que eu agi de uma forma equivocada e eu assumindo isso, né? Assumindo a culpa sobre isso, eu consigo melhorar, eu consigo passar. É ao contrário de você ficar envergonhado e dali você assumir que você é ruim mesmo, que você é uma pessoa que não sabe. E a proposta dela é que não, nós somos seres em crescimento, né, em evolução. Então às vezes fazemos algumas coisas que não são legais, mas que tudo isso serve como um aprendizado. Então quando você se coloca numa posição de vulnerável, é uma posição de aprendiz, é uma posição de uma pessoa que não sabe tudo. A partir do momento que você baixa essa guarda, você está apto a receber novas informações. E aí, por falar em guarda, ela chama de arsenal, são alguns escudos para bloquear, né, a nossa vulnerabilidade. Quando a gente está se sentindo ali, eita, vou começar a ficar vulnerável, a gente usa de alguns escudos para evitar que a gente entre nesse processo. Ela cita 3 que são mais fortes, que é o primeiro é a alegria como mau presságio. Eu me recordo muito quando eu era criança, minha avó, toda vez que eu tava morrendo de rir, né, achando um momento muito engraçado, a minha avó vinha e dizia que viria alguma coisa ruim logo na sequência. E aquilo me dava um sinal de alerta de que eu podia estar feliz, mas não
tanto assim, né? Não é como se eu estivesse baixando a guarda, como se eu estivesse me tornando vulnerável para quando a coisa ruim chegasse. E óbvio, isso não é saudável. A Brené, ela sugere que a gente pratique a gratidão, né? Que a gente agradeça pelos momentos felizes, que a gente usufrua deles, assim como os momentos que também não são tão bons, mas que servem como lição e aprendizado. E o segundo escudo é o escudo do perfeccionismo. Esse com certeza eu usei bastante antes de fazer o Enneagrama, então não havia a possibilidade do erro. Qualquer coisa que me colocasse em uma situação em que eu iria ser confrontada com a minha capacidade, então eu evitava. Por quê? Porque eu não queria me tornar vulnerável, né? Eu não queria assumir que eu não conseguia fazer. O outro escudo é o entorpecimento, tão comum, né? Que são os vícios, a bebida, a comida, o trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente usa para amortecer a nossa vulnerabilidade. Tem outros escudos que ela fala que aparecem com menor frequência na pesquisa dela, e um deles é o do vínculo ou vítima, e esse tipo de escudo ele fica muito notável num ambiente militar, onde as estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionados a suicídio, violência, vícios e comportamento de alto risco apontam para essa assombrosa verdade. Então é muito mais perigoso você estar ali o tempo todo fazendo aquela capa, né, de viking no ambiente militar, para você superar aquela situação de guerra, aquela situação de conflito. E aí acaba que ela mostra que pelas estatísticas morrem mais soldados pelo pós-trauma do que pelo combate em si. Dando continuidade, ela vai falar sobre a lacuna que existe aí entre os valores numa cultura organizacional, ou enfim, da sociedade, ou familiar, o que quer que seja. Ela de alguma forma condiciona os nossos comportamentos. Então, para você não se tornar vulnerável, você começa a agir de acordo com a cultura daquele local que você está, dependendo do contexto que você esteja. Então é daí que surgem as incoerências entre o que você faz e o que você diz, que às vezes você quer fazer outra coisa, mas pela cultura, para não se mostrar vulnerável a isso, você acaba agindo de outra forma, o que é extremamente compreensível em um ambiente que seja pouco favorável a você expor ideias e se expor de uma forma vulnerável. Então aí ela fala que é importante você trabalhar isso, trabalhar algumas virtudes dentro de um ambiente. Ela dá o ambiente corporativo como exemplo para a gente trabalhar também com feedbacks. O feedback ele ajuda a melhorar e a mudar a cultura. Então, um ambiente familiar, por exemplo, que você não favorece o feedback, né? Você tá ali dentro de uma hierarquia entre pai, filho, marido, esposa, e você não tem uma troca. Então, eu como mãe fazer uma pergunta para minha filha, né? Pedir um feedback para ela é como se eu estivesse me colocando numa posição de fraqueza, né? Que aí no caso a gente já viu que a vulnerabilidade não é fraqueza. Então, ele pede que a gente favoreça os feedbacks, a gente aprenda a ouvir feedback e também a dar feedbacks. Ele diz até que um dos ambientes favoráveis para isso é o empreendedorismo. Então, por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando, o orçamento muda, o quadro de funcionários muda e competir significa ter que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela. E não há visão sem vulnerabilidade. E aí o fechamento do livro, ela vai falar sobre filhos. Ela sugere que nós sejamos os adultos que queremos que os nossos filhos sejam. Então muito boa essa proposta dela. Nós às vezes, infelizmente, queremos impor verdades, né, com os nossos filhos na criação. Verdades que a gente assumiu como verdade, como se a gente não pudesse ser vulneráveis com eles, a gente não pudesse permitir que eles também sejam vulneráveis. Então a vida não é necessariamente uma competição em que ganha quem tirar mais 10. Não é isso. Como é que a gente constrói essas relações? Como é tão importante, né? A gente vem discutindo ao longo das últimas décadas a inteligência emocional. Então, que tipo de filhos nós estamos criando? As minhas filhas são exemplos de quem eu posso aprender, então eu não tenho verdade absoluta com elas, muito pelo contrário, é um eterno aprendizado. Às vezes tem coisas que eu achava que funcionaria de um jeito, funciona de outro. Então, ouvir mais acaba sendo uma excelente opção. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha. E se você já leu esse livro, se você quiser comentar aqui embaixo também, eu vou adorar saber. E gratidão por ter ficado comigo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!